5 policiais militares acusados de matar 3 jovens durante uma suposta troca de tiros que aconteceu em 2018 no Jardim das Oliveiras, aqui na capital. Detalhes, reportagem agora com a Gabi Renaschi. Hoje o julgamento dos 5 policiais militares acusados de matar 3 adolescentes durante uma ação do Giro no Jardim das Aroeiras, em Goiânia. Após 6 anos, familiares, amigos e advogados se reuniram aqui, no Tribunal do Júri, em busca de justiça. É o mínimo, né, que pode acontecer, ele ser condenado, ué. Vai ficar por isso mesmo? Vai ficar impune? Eu quero justiça, tem que ser condenado. A chacina aconteceu em março de 2019. Pedro Henrique Souza Santos, Walisson Barros dos Santos e Maicon Ferreira Conceição da Silva foram mortos durante uma operação da Polícia Militar. Segundo os agentes, os jovens estariam armados e teriam atirado contra a equipe. Mas laudos periciais não encontraram vestígios de que eles portavam armas. As principais contradições são que as digitais do carro, nenhuma confere com a das vítimas, as digitais escolhidas no carro, e uma garrafa que estava dentro do carro, nenhuma confere com as vítimas. Outro detalhe também é que não foram encontradas armas na proximidade dos corpos. E por fim, também não foi encontrado nenhum estojo que indicaria um suposto confronto, estojo de munição. Apenas tudo que foi encontrado eram dos policiais, não foi encontrado nada da suposta pistola que estariam com as vítimas. O julgamento está acontecendo no Tribunal do Júri, em Goiânia. Inicialmente, a decisão foi de absolvição dos policiais, mas um recurso do Ministério Público garantiu que hoje o caso fosse levado ao júri popular. Inicialmente, em primeiro grau, houve uma sentença proferida por esse juízo no sentido da absolução sumária. Todavia, houve um recurso para o Tribunal de Justiça, que é o segundo grau, e lá no segundo grau, portanto, houve uma reversão sob o entendimento de que eles deveriam passar pelo crivo do júri popular, ou seja, eles deveriam ser julgados pelos jurados. Os policiais alegam que invadiram a casa após uma denúncia de que havia um carro roubado no local. Depois de arrombar o imóvel, Pedro Henrique foi atingido por 3 tiros. Walisson e Maicon tentaram fugir, mas foram mortos no lote vizinho. Maicon foi baleado 9 vezes. A mãe perdeu um filho é um sofrimento, e uma mãe que perde 2 filhos. Então é luta em cima de luta, é correndo atrás para acontecer o que está acontecendo hoje. Após a chacina, as mães dos adolescentes entraram para o movimento Mães pela Paz, formado por mulheres que perderam filhos em ações policiais. Um grupo que entrou na nossa vida, que deu apoio e deu direção para isso tudo que está acontecendo hoje. Agradeço muito elas, porque a gente conheceu o grupo através da defensoria, né? Então, é um apoio no outro, porque não somos só nós. Tem mais mãe nos grupos. Tem muitas que não vai conseguir nem fazer justiça. E que a gente espera que consiga chegar pelo menos até aqui, como a gente chegou. A previsão é que o julgamento siga até às 7 horas da noite. Para essas famílias, a decisão de hoje representa mais do que um veredito. É o reconhecimento de uma dor que nunca vai passar e a esperança de que a justiça prevaleça. É o que a gente está esperando há 6 anos. Esse caso chegou a ser arquivado e nós corremos atrás e conseguimos abrir para chegar até aqui, onde está hoje. A força, a coragem e a batalha dessas mães tem sido determinante, tem sido o grande diferencial, minha gente, para poder realmente reativar esse caso e agora chegar num júri popular. Vamos continuar acompanhando esse caso agora, acionar a nossa Wélida Campos, que vai trazer informações em tempo real para a gente de como está acontecendo o júri, o julgamento no Tribunal do Júri aqui na capital. Boa tarde, Wélida. Oi, Alisson, uma boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o Brasil Urgente. O julgamento júri popular dos 5 policiais do Giro ainda segue acontecendo aqui no Tribunal do Júri, no Parque Los Andes, em Goiânia. Esse julgamento, Alisson, começou por volta das 9 horas da manhã, seguiu primeiro ali com as testemunhas falando e agora, nesse momento, nós já recebemos aqui informações, a nossa equipe não pôde estar ali, no momento, nessa sala onde acontece esse julgamento, mas todo o tempo nós estamos aqui sendo atualizados
dados pela assessoria, trazendo as informações. E agora, neste momento, segue o momento do debate entre a acusação e a defesa. E agora, nesse momento mesmo, a acusação chegou a falar primeiro e agora, nesse momento, segue a defesa falando também ali, levantando, né, todas essas questões durante esse debate. Logo depois da fala da defesa, pode retornar para o Ministério Público para fazer, então, essa réplica, tendo também a possibilidade de uma tréplica, ou seja, o julgamento estava a previsão de terminar às 7 horas da noite, então a gente está acompanhando o caso, ainda está no início, então, desse debate, então pode seguir ainda por mais algumas horas. Como eu disse, o julgamento começou por volta das 9 horas da manhã, que começou primeiro com as testemunhas. Ao todo, foram 10 testemunhas ali que começaram, né, o momento desse julgamento, inclusive, essas primeiras testemunhas eram os familiares ali dos 3 jovens, né? Os familiares ali, pais e mães das vítimas, que são o Alisson Barros dos Santos, o Maicon Ferreira Conceição da Silva e do Pedro Henrique Souza Santos. E depois das testemunhas ali por parte da acusação falarem, veio então depois a vez das testemunhas da defesa, ou seja, dos 5 policiais do Giro, que estão sendo julgados aqui neste momento, que são Ricardo Martins Vinhadelli, Pablo Andrade Correia, William Kennedy Palmier Capucho Leão, Paulo Henrique Borges e o George Gomes de Souza. Eles, então, tiveram a oportunidade, logo depois das testemunhas de defesa falarem, que durou ali durante toda a manhã até o intervalo na hora do almoço. E depois, ali que voltaram desse intervalo, chegou a vez, então, dos policiais terem a chance ali de falarem, né, ali para todo o júri. Inclusive, estão participando, né, desse júri popular 7 pessoas ali, 7 jurados. No caso, são 4 homens e 3 mulheres, ou seja, está nas mãos desses 7 jurados a decisão pela absolvição dos 5 policiais ou então pela absolvição, já que a gente sabe, né, como foi dito aí na reportagem da Gabi, que o ano passado os 5 policiais passaram ali por um julgamento em primeira instância e aí o juiz Gessier Correia de Alcântara decidiu, então, pela absolvição dos 5 policiais ali, por entenderem que, de fato, se tratava que, no caso, eles agiram realmente em legítima defesa, mas o Ministério Público e também a acusação pediu, né, para rever essa decisão e agora acontece, então, essa decisão vai ser feita, então, pelos 7 jurados aqui no júri, no Tribunal do Júri, aqui no Parque Los Andes, em Goiânia. Alisson, eu volto com você, mas daqui a pouco eu volto com mais novidades aqui, acerca até mesmo do veredito, se sair antes mesmo dessas 7 horas, como foi aqui o planejado, estipulado, e essa é a previsão. Volto com você. Certo, Hélida. Fico no aguardo aí, importante demais. Gente, é um júri técnico, prolongado, júri popular. Aqui, olhando daqui, para mim e para as pessoas em casa agora, fica difícil a gente tomar partido, falar se os policiais são inocentes, se eles são realmente culpados. Com todas as provas e elementos que foram juntados, mesmo no primeiro julgamento em que eles foram absolvidos, manifestações do Ministério Público, dados técnicos apontam para a execução, né, para o fato de que eles teriam chegado lá, inclusive não tinha armas, não tinha cápsula de munição e tudo mais, no ambiente em que eles tiraram a vida de 3 jovens, que não tinham passagem pela polícia também. Outro agravante, são vários elementos apontados aí pelo Ministério Público e pela defesa, né, pela acusação, ou seja, as famílias que estão aí reivindicando justiça nesse caso, de que os policiais teriam errado de maneira sumária. Mas eu estou falando daqui, eu não estou o dia inteiro lá acompanhando o caso de perto, né, não estou lá acompanhando o julgamento o tempo todo. Aparentemente, realmente, houve um erro aí num primeiro julgamento. Vamos aguardar, eu confio realmente agora nessa questão do júri popular. Infelizmente, atenção que eu vou falar, gente. Eu que sou um defensor da polícia aqui, estou sempre defendendo legitimidade policial, melhora salarial, mais estrutura para a polícia, mas quando o erro é grave, quando vidas inocentes são destruídas, aí realmente eu sou o primeiro a levantar minha voz aqui e cobrar realmente que policiais assassinos, que policiais corruptos sejam condenados. Eu não alivio, não. Se o policial é corrupto, é assassino, tem que pagar o preço. E sempre falei isso ao longo da minha quase 20 anos de jornalismo aqui. Não tem como defender o erro, né? Nem o meu. Se eu errar, vou ter que pagar o preço. Então, policial
é exatamente no mesmo caminho. Não existe uma polícia acima do bem e do mal. Não existe a polícia do governador. Não existe uma polícia para poder realmente andar por conta própria. Tem lei para ser cumprida. Mas repito, minha gente, bora aguardar agora o julgamento, que mais uma vez foi reivindicado, inclusive pelo Ministério Público, através do Ministério Público solicitado aí a questão do júri popular.